Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os cílios mais comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma. Considere um silo de 2 metros de altura. Opa, vou pegar um marca-texto aqui, 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Então já vamos deixar registrado, ó. Bom, se eu estou observando o prisma, essa aqui é a minha base, tá? Essas duas aqui são as minhas bases. Esse prisma está deitado, né? São os horizontais, como a própria pergunta fala. Então a nossa altura, para fazer o cálculo, né, do volume, por exemplo, eu preciso tomar esse cuidado porque a minha altura vai ser aqui, ó, nessa direção e não aqui, tá? Enfim, vamos seguir a leitura. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas. Então cabe dentro, né? Quanto cabe dentro. Então tem a ver com o volume. E o volume de um prisma é dado pela área da base vezes a altura. Só que a área da base, nesse caso, a gente tem aqui, né, a base como sendo um trapézio, certo? Essa base é um trapézio. Como calcular a área de um trapézio? Então eu vou anotar aqui de azul. A área do trapézio vai ser a área da base, que é dada por base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então lembra que eu estou falando desse cara aqui agora, tá? Então essa altura tem a ver com a altura do trapézio, tá? Então, ó, a base maior, a pergunta forneceu o valor dizendo que o topo era 6 metros, né? Então aqui é 6. A pergunta também diz que a altura é de 2 metros desse silo, né? Então a gente tem que essa distância aqui, ó, é de 2 metros. Lá em cima, 6 metros. Beleza. Mas para fazer a fórmula eu ainda preciso da base menor, que seria essa distância aqui, certo? O Bzinho. Essa base menor ela pode ser calculada segundo essa informação do problema. Eu não sei o valor ainda, mas ele diz que a cada metro de altura, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então quer dizer que a cada metro que eu vou descendo aqui, então imagina que eu desci 1 metro. Então quer dizer que a base aqui, ou essa distância que eu estou marcando de cinza, devia ser 5,5, porque diminuiu meio metro, certo? Mas ele desce 2 metros. E como ele desce 2 metros, mais 1 metro aqui, significa que essa distância aqui, ó, estou marcando de preto, é 2 vezes meio metro a menos, né? Então é menos meio metro aqui e menos meio metro aqui, ou seja, diminui 1 metro. Então a base menor mede 5 metros. Ok? Então, de novo, vou falar mais uma vez. A pergunta diz que para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, como eu conheço a parte maior, né? Então significa que cada metro que eu desço, esse 6 diminui meio metro. Então, se eu desci 1 metro, fica 5,5. Se eu descer mais 1 metro, vai ficar 5. Certo? Então, agora eu vou fazer o cálculo da área da base. Base maior, 6. Base menor, 5. A altura é 2, né? Essa altura aqui é 2. Dividido por 2. Então, vamos simplificar. 2 dividido por 2 vai embora. Sobra 5 mais 6. Então, a área da base vai ser 11. 11 vezes a altura. Só que agora eu estou falando da altura, né? O volume é a área da base vezes a altura, só que essa altura já não é mais a altura do trapézio, né? Tem a ver com a altura do prisma.
certo? E lembra que a altura é a nossa linha aqui, ó, que vai ligar essas duas bases aqui do prisma, né? Desde que esse poliedro seja reto, certo? Então, segundo o próprio problema, tem 20 de comprimento, né? Então quer dizer que aqui mede 20 metros, certo? E aí, 11 vezes 20 vai dar um volume de 220 metros cúbicos, certo? De capacidade. Só que a pergunta não quer que você assinale em metros cúbicos, né? Ele diz assim, ó, após a silagem, qual é a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas? Toneladas. E aqui está em metros cúbicos. Então eu preciso me atentar para a última informação aí que a gente tem. Eu vou apagar, inclusive, aqui, ó, dar uma limpada nisso aqui, para grifar. Só a parte que interessa agora do final, tá? A pergunta diz que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos do silo. Certo? Então você pode fazer uma regra de 3 simples, né? Por exemplo, 1 tonelada, vou colocar tonelada aqui, 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Então, se eu tenho 220 metros cúbicos, quantas toneladas a gente vai ter? Certo? Aí você multiplica cruzado. Pode ser assim, tá? 2x igual a 220. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. 220 dividido por 2, 110 é a nossa resposta. Letra A, tá? Claro que você poderia simplesmente pensar que se 1 tonelada tem 2 metros cúbicos, basta dividir 220 por 2, né? Metade de 220, 110.